Revelado. A chocante mensagem que recebi no velório do meu marido: ainda estou vivo. O dia estava cinza, uma nuvem de tristeza pairando sobre São Roque. O aroma do pão fresco, que antes preenchia a cidade, agora parecia um eco distante. O velório de João, meu amor eterno, era o triste centro do universo naquele momento. O carinho de vizinhos e amigos se sentia, mas a dor da perda era um peso insuportável. Eu tentava ser forte, lembrando do seu sorriso e das noites que sonhávamos juntos. Meu coração estava despedaçado, e enquanto a dor me consumia, eu segurava meu celular como um lifeline. Quase automático, a mensagem vibrava. Maria, ainda estou vivo. As palavras ressoaram em minha mente como um truque cruel. O mundo ao meu redor se desfez por um instante. O que isso significava? Olhei em volta, incrédula, sem saber se ria ou chorava. Meu amigo Fábio, que estava ali, me olhou, sua expressão refletindo minha confusão. O que estavam pensando as pessoas? O murmúrio das vozes se transformou em um sussurro, e a atmosfera ficou densa. Isso não pode ser real, pensei, enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Meus filhos, Carlos e Beatriz, estavam lá, seus olhinhos buscavam segurança em mim. Eu não podia desmoronar. Mas, ao mesmo tempo, essa mensagem acendeu uma chama de esperança em meu coração despedaçado. Seria possível que João tivesse deixado algo mais importante do que apenas lembranças? À medida que a manhã se arrastava, as perguntas só aumentavam. Por que ele diria isso? O que estava escondendo? Afinal, João nunca foi de segredos. Ele era o tipo de homem que abria o coração para ajudar a comunidade, sempre acreditando que o amor poderia mudar o mundo. Com um novo ânimo, decidi mostrar a mensagem para Fábio. Você acredita nisso? Perguntei, a voz trêmula. Ele deu uma risadinha nervosa e olhou ao redor. A cidade vai pirar com isso. Vamos descobrir o que está por trás. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A cada palavra sussurrada, um pedaço do meu mundo se desmoronava. Quem realmente era João por trás da fachada de pai e padeiro? O que ele havia feito? Aquela mensagem, em vez de conforto, me empurrava para um abismo de dúvidas. Seria certo eu buscar a verdade, mesmo que isso significasse abrir uma caixa de segredos que podia me destruir. Finalmente, em um momento decisivo, eu respirei fundo. Olhei para os rostos preocupados ao meu redor e percebi que precisava de respostas, não só para mim, mas para meus filhos. O legado de João não poderia ser apenas dor e incerteza. Eu precisava encarar essa jornada por amor e por fidelidade à sua memória. E enquanto a cidade murmurava sobre nós, eu segurava o celular, as palavras de João ecoando em minha mente. O que eu realmente iria fazer agora? O ar estava pesado, carregado de perguntas não ditas e um misto de desespero e esperança. Olhei para Fábio, que estava nervoso, apertando e desgrudando as mãos. Ele havia sido uma coluna de apoio durante os momentos difíceis e agora parecia mais ansioso do que eu. Temos que descobrir de onde veio essa mensagem, disse ele com firmeza, quebrando o silêncio entre nós. Os olhares ao meu redor pareciam se aguçar. As pessoas sussurravam, talvez imaginando o que havia acontecido. Eu sentia seus olhares, pesados e curiosos, mas não podia me permitir sentir vergonha ou medo. A ideia de que João poderia estar vivo era um choque que me empurrava para frente. Vamos ver o celular dele, sugeri com um lampejo de determinação. O mundo ao meu redor se distorcia, e eu precisava de uma resposta, mesmo que isso significasse reviver minhas memórias com João, clicando em cada mensagem. Fábio concordou e sugeriu que fossemos à casa de João. Ao chegarmos lá, a porta se abriu lentamente, como se estivesse esperando por nós. O cheiro familiar da casa me envolveu, o perfume do pão fresco, o café coado. Fui consumida por uma avalanche de lembranças. Sentei no sofá, observando cada pedaço da vida que construímos juntos. E então peguei o celular de João na mesinha, ligeiramente empoeirado, e a hesitação se instalou em meu peito. Maria, você está bem? Fábio perguntou, quebrando meu transe. Levantei o olhar. Estou. Apenas valorizando tudo isso e me concentrei novamente na tela do celular, a respiração acelerada. Abri a última mensagem e o coração falhou uma batida. Haviam várias mensagens não lidas que eu nunca tinha visto. O que mais ele poderia ter guardado? A primeira mensagem que li me fez secar a garganta.
Maria, eu preciso te contar alguma coisa. Não sei como, mas você precisa saber que estou vendo tudo de onde estou. Não fique triste por mim. O que era aquilo? Era como se ele estivesse me observando, como se tivesse deixado uma parte dele perambulando por minha vida. Meu coração pulsava forte. As outras mensagens eram confusas, estratégias e informações sobre um grupo de pessoas. Estou em perigo, e poderia arruinar tudo se isso vazar, e uma lista de nomes que não reconheceram. Fábio se aproximou mais, tentando ler as mesmas mensagens ao mesmo tempo que eu. Maria, quem são essas pessoas? O que ele queria dizer com isso? Ele parecia mais preocupado ainda. Eu sentia um misto de desespero e fraqueza. Não eram apenas mensagens de amor ou apoio que eu esperava encontrar. Era um chamado à ação. Qual era a verdade que João queria me contar? Algo dentro de mim sabia que havia uma conexão, um laço que transcendeu a vida e a morte. Então, uma nova mensagem apareceu. Se algo acontecer comigo, confie em você, Maria. Você é mais forte do que pensa. As lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto como se estivesse me preparando para enfrentar não só a dor da perda, mas também uma nova realidade. O que João havia se metido? O que eu realmente precisava fazer agora? Esse grupo precisamos investigar. Se realmente houve algo mais, temos que descobrir. Por você e pelas crianças. O que João sabe pode mudar tudo. Fábio exclamou. A voz dele ecoava em minha mente, assim como as palavras de João. Uma decisão começou a se formar. Eu não apenas queria entender, queria lutar pela verdade, não importava quão dolorosa ela pudesse ser. E nessa luta, percebi que havia um enigma a ser resolvido. Um caminho que poderia me levar a respostas, mas também a perigos desconhecidos. Qual seria o próximo passo? Onde essa jornada me levaria? O mundo parecia girar em torno de mim quando decidi que precisava investigar aquela mensagem. O celular de João estava em minhas mãos, mas a ameaça implícita nas palavras dele pairava entre nós como uma sombra. Não era apenas uma questão de encontrar respostas, mas de proteger o que restava da minha vida e da vida dos nossos filhos. Fábio, você consegue acessar a internet aqui? Perguntei, enquanto tentava controlar a angústia que crescia dentro de mim. Queria saber quem eram aquelas pessoas, o que significava aquele grupo. Sim, ele respondeu, tomando o celular da minha mão. Mas vamos precisar de mais informações. Se ele estava dizendo a verdade, esse grupo pode estar te observando agora. A pressão do momento fazia meu coração disparar, cada batida ecoando como um trote na minha cabeça. Senti que o ar se tornava mais denso, era uma mistura de medo e determinação. O que eu esperava encontrar? Que tipo de verdade estava escondida nas mensagens de João? Fábio navegava pelas redes sociais, seus olhos arregalados a cada nova descoberta. Ele parou abruptamente. Maria, olha isso. Que foi? O nervosismo me fez ir até ele, me espremendo para ver a tela. Era uma postagem, um grupo fechado, que discutia um assunto que parecia obscuro. Entre os comentários, alguns nomes que eu havia visto nas mensagens de João despontavam. Ricardo, Luciana, Tatiane. Você reconhece esses nomes? Fábio indagou, olhando para mim com intensidade. Conheço. A voz saiu arrastada. Ricardo era um velho amigo do João, alguém que eu pensava ter perdido o contato. Luciana e Tatiane sempre foram figuras circulares nas nossas vidas, mas nunca algo além disso. O que eles teriam em comum com o que João estava escrevendo? E se eles souberem mais do que estão dizendo? Fábio sussurrou, como se tudo estivesse se desenrolando em uma câmara lenta. A ideia de ir atrás deles me assustava, mas ao mesmo tempo, era como um imã, não conseguia me afastar. Eles eram a chave para decifrar esse mistério. Precisamos encontrá-los, anunciei, sentindo a adrenalina correr pelas veias. Se João estava em perigo, ainda está, e talvez eles possam nos ajudar. E se eles estiverem envolvidos? Fábio lançou a questão como um peso pesado sobre mim. Silêncio. Discutir sobre o que poderia ser a conexão entre João e essas pessoas me deixava ainda mais aflita. Precisamos correr riscos, Fábio. Por João e por nossas crianças. Não posso ficar aqui sem fazer nada. A decisão estava tomada, e a urgência no tom da minha voz fez Fábio assentir lentamente. Ele pegou o celular novamente. Vou tentar descobrir onde eles costumam se encontrar. Pode ser o primeiro passo. Enquanto ele digitava, o medo voltou, mas também a força. Tudo aquilo parecia um pesadelo, mas uma parte de mim aquecia. Saber que João, mesmo na morte, havia me deixado uma missão, me fazia sentir que ele ainda estava lutando de alguma forma. Vamos fazer isso, Fábio. Precisamos ser rápidos, não sei quanto tempo temos. Quando finalmente encontramos a informação sobre um encontro próximo, uma sensação de urgência nos envolveu como um manto pesado.
A expectativa misturada com o medo de descobrir algo que não poderíamos suportar. Amanhã, no bar da esquina, Fábio leu em voz alta, e aquela simples frase parecia ressoar em meu ser. Era a nossa porta de entrada para a verdade que procurávamos, e ao mesmo tempo para os riscos que poderíamos não estar prontos para enfrentar. Naquela noite, mal consegui dormir. As imagens das mensagens dançavam em minha mente, e eu lidava com o peso que crescia em meu coração. O que mais João havia escondido? O que mais teria sido revelado em seus últimos dias? Amanhã seria o dia em que tudo poderia mudar. Meus passos em direção ao desconhecido estavam sendo dados, mas seria um passo firme ou um salto no abismo? E a verdade estava esperando por mim em algum lugar, a poucos passos de distância. Acordei com a luz do dia filtrando pela janela. O sol já estava alto e irradiava calor, mas eu sentia um frio na barriga. Era o dia do encontro. Tentei me acalmar, mas a ansiedade parecia ser uma velha amiga, sempre presente nos momentos mais cruciais da minha vida. As crianças ainda dormiam, um pequeno alívio no meio daquela tempestade. Fábio, estamos prontos? Chamei, enquanto ele se arrumava na sala. Quase, ele respondeu, ajustando a gravata e passando a mão pelos cabelos. Percebi que ele também estava apreensivo. Nós estávamos juntos nessa, mas estávamos prestes a entrar em um território desconhecido e perigoso. Peguei o celular de João novamente. O peso daquela pequena peça de tecnologia era como um livro aberto, revelando mais do que eu estava preparada para saber. As mensagens estavam todas lá, como fantasmas de um passado que eu nunca soube que existia. Vamos, Maria. Precisamos ir. Fábio puxou-me pela mão, interrompendo meus devaneios. Não podemos nos atrasar. O caminho até o bar da esquina foi em silêncio, envolto em pensamentos conflituosos. O que diríamos quando encontrássemos Ricardo, Luciana e Tatiane? E se eles não quisessem falar? Um turbilhão de perguntas iluminava minha mente como raios em um dia nublado. Quando chegamos, o lugar estava cheio de pessoas. Mesas lotadas, risos e conversas ecoando pelos ambientes. Mas não consegui ignorar o meu impulso de procurar os rostos conhecidos em meio à multidão. Fábio olhou para mim, nervoso, mas eu apenas assenti. Era a hora. Com um pouco de dificuldade, conseguimos avistar Ricardo sentado em uma mesa do fundo, fazendo gestos animados enquanto conversava. Ao lado dele, Luciana e Tatiane se entreolhavam, e o riso nelas parecia forçado. Eu as conhecia, mas agora tudo parecia diferente. O passado que nos unia era agora um fio de conexão tenso e delicado. Fábio e eu nos aproximamos. Meu coração bateu mais rápido, e tinha certeza de que ele também podia sentir a tensão no ar. Oi, pessoal, comecei, tentando manter a voz firme. Precisamos falar com vocês sobre João. Os rostos deles se transformaram em uma expressão de surpresa que rapidamente se apagou, dando lugar a uma seriedade inquietante. É sobre o que aconteceu? Ricardo questionou, olhando de um para o outro. Sim, Fábio interveio. Recebemos mensagens dele, e não sabemos o que significam. Precisamos entender a verdade. As palavras pairaram no ar, e pude sentir todos os olhares sobre nós. Luciana claramente estava hesitante, mas Tatiane rompeu o silêncio. Vocês não sabem o que estão se metendo. Isso é mais complicado do que parece. O tom no qual ela falou parecia preencher o bar com um peso denso. João estava envolvido em coisas que nem deveria ter se aproximado. Ele teve que tomar decisões difíceis. Mas por que não nos contaram? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Ele era meu marido. As expressões mudaram. Agora havia um manto sombrio cobrindo o grupo, como se a verdade estivesse prestes a rasgar a superfície e expor um mundo obscuro. Não era só sobre ele. Era sobre todos nós, Ricardo respondeu, quase murmurando. E pode ser perigoso demais. A sensação de desespero crescia dentro de mim. Perigoso? O que vocês estão escondendo? A resposta era um silêncio pesado, e cada segundo que passava parecia que estava me puxando para um buraco negro. Uma luz se apagava em meu coração, e a realidade me atingia. Maria, precisamos sair. Fábio sussurrou, puxando-me levemente. Mas algo naquele olhar de Ricardo me segurou. Talvez seja a hora de você saber a verdade que João queria que você soubesse. Aquelas palavras ecoaram como um tambor em minha mente, e eu sabia que estava prestes a descobrir o que estava escondido nas sombras. Mas que verdade era essa? E qual seria o preço a pagar por trazê-la à luz? O silêncio que seguiu a declaração de Ricardo foi quase palpável, como se o ar em volta nos prendesse, impedindo qualquer movimento. O mundo estava acontecendo lá fora, mas ali, naquela mesa, o tempo parecia ter parado. As crianças, minha vida normal, tudo isso parecia distante, um eco de um passado que se despedia. Ricardo, o que você quer dizer com isso?
Meus olhos estavam fixos nos dele, buscando respostas e ao mesmo tempo, tentando entender a dimensão do que estava acontecendo. Ele hesitou, a tensão no rosto marcando a gravidade do momento. João estava em busca de algo que ele não conseguiu resolver antes de partir. Não foi um acidente, Maria. Ele estava sendo perseguido. E isso não ia acabar bem. Minhas mãos se apertaram sobre a mesa. Um frio percorreu minha espinha. Perseguido? Como assim? Por quem? A incredulidade na minha voz quase me fez querer rir, um riso insensato diante de uma verdade tão amarga. Não sei todos os detalhes, Luciana interviu, agora com a voz trêmula. Mas ele se envolveu em um esquema maior, algo que envolvia pessoas perigosas. Ele tentou se afastar, mas as coisas saíram do controle. Fábio pôs a mão em meu braço, um gesto de apoio que me ancorava. E você nunca pensou em nos contar? Por que guardar isso? Ele olhou de maneira firme para os três, mas a fragilidade da situação pesava sobre nós, como uma tempestade prestes a eclodir. Tatiane respirou fundo. Nós não sabíamos como você reagiria. O João pediu sigilo. Ele tinha suas razões. Fez escolhas para nos proteger e teve medo de te envolver nisso. A raiva e a dor se misturaram dentro de mim. Meu marido, que eu sempre pensei conhecer tão bem, estava vivendo uma vida paralela que desconhecia. Fui pega em um redemoinho de emoções, onde a tristeza e a traição dançavam lado a lado. Respirei fundo, tentando recobrar a compostura. Mas ele ainda está vivo? É isso que vocês estão sugerindo? Eu precisava de uma confirmação, mesmo que a esperança fosse um fio tênue. Não sabemos. Não temos certeza, Ricardo disse, o olhar angustiado. Mas temos que descobrir. As mensagens que você recebeu, pode ser o ponto de partida. Foi como se um novo mundo se abrisse diante de mim, cheio de incertezas, mas também de uma nova esperança. A imagem do João, sorrindo e brincando com as crianças, me encheu de coragem. Eu precisava entender. O que precisamos fazer? O grupo se entreolhou e uma nova determinação começou a tomar conta do ambiente. Podemos investigar, vasculhar os últimos meses dele. Temos que encontrar pistas que nos levem até ele, Fábio sugeriu, seu olhar se tornando forte e resoluto. Mas cuidado, Luciana advertiu, isso pode ser muito arriscado. Podemos colocar todos nós em perigo mais uma vez. A verdade pesa e a dúvida me consome. Olhei para a mesa, o barulho ao redor já não importava. Não importa. Se há uma chance de encontrá-lo, eu estou dentro. A partir de então, uma nova batalha se desenhava. O desejo ardente de descobrir a verdade ofuscava o medo. O que encontramos naquele dia poderia mudar tudo. Antes que eu pudesse pensar mais, uma mensagem apareceu na tela do celular de João. Se você estiver lendo isso, talvez seja tarde demais, mas eu ainda estou aqui. O coração disparou. Olhei para os rostos ao meu redor, cheios de expectativa, mas também de apreensão. A busca pela verdade apenas começava. E eu sabia que a cada passo dado, as sombras ficariam mais próximas. Mas o que eu não previa era que algumas verdades podem ser mais perigosas do que o próprio desconhecido. O que mais João tinha escondido? A resposta me assombrava enquanto saímos do bar, prontos para mergulhar de cabeça em um mundo que poderia nos consumir. A noite estava densa, e o ar carregado com os mistérios que recém emergiam. Maria sentia o pulsar da ansiedade em cada batida do seu coração enquanto caminhava em direção ao carro de Fábio. O som dos próprios passos parecia um eco distante, quase como uma trilha sonora angustiante que a acompanhava naquele momento. O clamor da cidade ao redor, com seus carros e risadas, se misturava em um pano de fundo que não fazia sentido algum. A primeira coisa que a gente deve fazer é revisar aquelas mensagens, Fábio sugeriu ao ligar o carro, seu olhar focado na estrada, mas as mãos nervosas nos volantes denunciavam sua apreensão. Sim, concordou Maria, sentindo um ímpeto de determinação a cada palavra. Tem que haver alguma pista ali, algo que nos leve até ele. A esperança começava a renascer em seu peito pulsante, como uma chama que não queria se apagar. As mensagens de João, uma a uma, foram sendo lidas. Algumas eram codificadas, outras pareciam simples desabafos de uma vida que ele tentava proteger. Cada palavra, cada pontuação, se tornava uma pista, um fragmento do quebra-cabeça que compunha seu desaparecimento. Aqui! Luciana exclamou enquanto exploravam a galeria de fotos do celular. Olha essa imagem! Ele parece estar em uma reunião com algumas pessoas. Isso não é normal, não é? Maria se inclinou para mais perto da tela. A imagem mostrava João com 3 homens estranhos, num ambiente escuro onde só a luz de uma lâmpada pendurada ao fundo iluminava o que pareciam rostos preocupados. Essas pessoas, quem são elas? Tatiane franziu a testa.
Não conheço, mas o jeito como ele está olhando parece preocupado. Não é apenas uma conversa casual. Maria sentiu um frio na barriga. Precisamos descobrir quem são e o que ele estava fazendo com eles. Mas um outro pensamento começou a assombrá-la. E se essa busca trouxer mais perigos para perto de nós? E se formos seguidos não apenas por João, mas por aqueles que o perseguem? Todos ficaram em silêncio por um momento, subitamente alertas para o fato de que estavam se aventurando em águas profundas, águas que poderiam se tornar perigosas muito rapidamente. Vamos juntos, Fábio insistiu, quebrando o silêncio. Não podemos desistir agora. Nós somos mais fortes do que pensam. Suas palavras trouxeram um pouco de alívio à tensão que começava a se acumular novamente. O plano ficou claro entre eles. Iriam se encontrar com um amigo de João, alguém que poderia ter informações sobre essas pessoas. Um tal de Ricardo, que pareceu surgir do nada em meio às conversas. O coração de Maria agora estava disparado, pulsando não só de esperança, mas de um receio que não poderia ignorar. Não sabia ao certo o que esperar daquele encontro, mas a expectativa a consumia. Vamos nos preparar para o que pode vir, ela disse, já decidida a não permitir que o medo a dominasse. Seja o que for, não podemos deixar que isso nos paralise. João precisa de nós. Enquanto dirigiam até o local combinado, um pensamento ecoava em sua mente. O que mais João estava escondendo? Que segredos ainda estavam por vir? E essa dúvida, ao mesmo tempo inquietante e excitante, a empurrava a ir mais longe. Quando finalmente chegaram, Maria tomou um profundo fôlego. O encontro se apresentava como um divisor de águas, e ela estava determinada a seguir, custasse o que custasse. Precisava saber o que estava lá, à frente e que sombras ainda estavam por vir. Assim que a porta se abriu, seu coração disparou. A verdade a aguardava. Mas a pergunta permanecia gravada em sua mente. Até onde ela estaria disposta a ir por respostas? Dentro do bar escuro e abafado, um murmúrio de vozes se perdeu no ar denso de fumaça. Maria sentiu a adrenalina correr por suas veias, seu olhar fixo na figura de Ricardo, um homem alto, magro, com uma expressão embasbacada e um ar de quem carregava segredos. Ele estava sentado em uma mesa em um canto, indicando um lugar para que se juntassem a ele. Como você me encontrou? Ricardo perguntou assim que se sentaram, sua voz tensa, como se temesse por ouvidos curiosos. Viemos em busca do João, Maria respondeu, já sentindo o peso das palavras. Você pode nos ajudar a entender o que está acontecendo com ele. As palavras quase saíram em uma única respiração, cada sílaba carregando a urgência de sua missão. Ricardo hesitou, olhando ao redor como se certificasse que ninguém os ouvia. Ele se meteu em algo complicado, disse, baixando a voz. Caso de vida ou morte. Vocês não sabem em que estão se envolvendo. Fábio, que até então estava calado, não conseguiu se conter. Mas nós precisamos saber. Nós somos amigos dele. O que aconteceu? Onde ele está? Sua voz estava percutindo com frustração, e o olhar ansioso de Maria o acompanhava. Entendam, Ricardo insistiu, João estava investigando uma coisa grande. Ele começou a receber ameaças. Esses caras que vocês viram na foto, eles fazem parte de um grupo perigoso. Não é só um bando qualquer, são pessoas que não pensam duas vezes antes de eliminar qualquer um que se interponha em seu caminho. Maria sentiu o coração apertar. Era a confirmação de suas dúvidas e medos. A vida de João estava em risco, e cada segundo que passava poderia ser uma oportunidade perdida. Mas o que exatamente é essa coisa grande? Com o que ele estava lidando? A necessidade de respostas a impulsionava, e mesmo com o medo se formando em seu estômago, ela sabia que precisava saber a verdade. Ricardo respirou fundo, fazendo uma pausa que parecia arrastada. Ele estava trabalhando em um caso de suborno, envolvendo pessoas influentes. Ele disse que tinha provas que poderiam desmascarar muitas ações ilegais. O problema é que ele estava se aproximando demais da verdade e conforme se aproximava, as ameaças foram se intensificando. A revelação caiu sobre Maria como um balde de água fria. Era mais do que tinha imaginado. Agora tudo fazia sentido. Os recados codificados, as reuniões secretas. E se ele realmente tivesse descoberto algo que ameaçava essas pessoas? Um arrepio gelado percorreu sua espinha. Mas onde ele está agora? Você tem alguma pista? O desespero na voz de Maria era palpável, e a pressão em seus ombros parecia maior do que nunca. A ideia de que talvez nunca mais visse João a atormentava. Eu soube que ele planejou se encontrar com alguém, mas não sei onde. No entanto, se ele estiver com essas pessoas, o tempo é crucial, Ricardo respondeu, seu olhar detido e preocupado. Precisamos encontrá-lo antes que eles o façam em primeiro lugar. O silêncio que se seguiu parecia ensurdecedor.
Maria olhou para Fábio, que respirava com dificuldade, tentando absorver tudo. Um nó se formava em sua garganta, mas não havia mais como hesitar. Se havia uma chance de salvar João, ela não iria deixá-la passar. Precisamos ir agora, Maria disse, a coragem crescendo em seu interior. Quais são os próximos passos? Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma sombra se projetou à sua frente. Um homem alto e robusto com uma expressão severa estava parado ao lado da mesa. Estão falando de João? Ele perguntou, o sorriso desdenhoso nos lábios. Talvez eu possa ajudá-los com isso. A tensão no ar aumentou instantaneamente. O que ele sabia? O que mais estava prestes a ser revelado? Maria trocou olhares preocupados com seus amigos, a incerteza martelando na sua mente. Estariam mais perto de descobrir a verdade ou se metendo em uma armadilha ainda maior? Maria sentiu o coração disparar. O homem ao lado da mesa, com seu olhar penetrante e um sorriso que parecia mais uma ameaça do que uma promessa, oferecia uma solução que soava perigosa. Quem é você? Ela questionou, tentando manter a voz firme, mas sua insegurança era evidente. Meu nome é André, respondeu ele, inclinando-se para a frente. Eu sei mais sobre João do que você imagina. E mais ainda sobre os que estão atrás dele. Suas palavras escorriam pela mesa como veneno, e a tensão que pairava entre eles aumentava a cada segundo. Fábio franziu a testa, observando o estranho com desconfiança. Por que deveríamos confiar em você? O que você quer em troca? Sua voz soava desafiadora, mas Maria sentia a mesma desconfiança ardendo no fundo de seu estômago. Eu não sou seu inimigo, André disse, endireitando-se e cruzando os braços. Mas tenho meus interesses. Posso ajudar a encontrar João, e em troca quero as provas que ele tem. Esse caso de suborno? Isso pode ser muito lucrativo para nós dois. Maria hesitou pensativa. O que ele queria dizer com nós dois? A oferta de André trazia um jato de esperança, mas ao mesmo tempo um medo profundo. E se ele estivesse trabalhando para aqueles que ameaçavam João? Se você realmente quiser ajudar, então nos leve até ele, Maria pediu, o desespero finalmente transbordando em suas palavras. Não temos tempo a perder. O olhar de André avaliou a intensidade em seu olhar e a vulnerabilidade em sua voz. Ele então assentiu lentamente. Tudo bem. Mas se vocês forem comigo, precisam estar preparados para o que podem encontrar. Não é seguro, e não posso garantir que todos sairão ilesos. Estamos prontos para o que vier, Fábio declarou, um novo brilho de determinação em seus olhos. Certo. Mas antes preciso de algo de vocês. Vamos a um local mais seguro, um lugar onde possamos conversar sem riscos, André disse, levando a mão ao que parecia ser um dispositivo. Então, ele olhou para Maria e Fábio, esperando por um sinal de concordância. Vamos, Maria decidiu, já não havia espaço para recuos. Naquele momento, cada pequena esperança de encontrar João iluminava seu ser. Se havia uma chance, mesmo que incerta, ela estava disposta a correr o risco. Os três se levantaram. E Ricardo seguiu hesitante, sua expressão carregada de incerteza. Cuidado. Esse jogo é muito mais perigoso do que parece, ele advertiu, mas Maria já estava focada em outra coisa, encontrar João. Assim que André os conduziu para fora do bar, Maria pôde sentir a mudança no ambiente, o ar fresco da rua e a vibração da cidade que pulsava ao redor. Mas mesmo assim, sua mente estava inquieta. Você sabe onde ele está? A afirmação de Fábio soou mais como uma constatação, enquanto caminhavam em um ritmo acelerado. Você tem uma pista, não é? André virou-se de forma brusca. Sim, mas talvez você não goste da resposta, ele disse, parando sob um poste de luz. Eu tenho um informante, alguém que pode ter visto João. Mas antes de alcançá-lo, temos que cruzar algumas linhas perigosas. A adrenalina crescia dentro de Maria, mas também uma nova camada de medo. O que seriam essas linhas perigosas? O que mais estava por vir? No entanto, havia uma coisa que ela tinha certeza, não tinha como voltar atrás. João precisava dela. E se não conseguirmos encontrá-lo a tempo? Maria perguntou, um nó no estômago, e André a encarou com um semblante sério. Então pode ser tarde demais, respondeu ele, e essas palavras ecoaram como um aviso sombrio. Maria engoliu em seco, a angústia crescendo, enquanto a realidade da situação se tornava cada vez mais assustadora. A noite estava apenas começando, e as escolhas que fariam em breve poderiam mudar tudo. Estariam prestes a desvendar segredos profundos ou a se afundar ainda mais em uma armadilha mortal? A resposta estava por vir, e Maria não podia escapar do sentimento opressivo que a seguia. O caminho que André os levou parecia um labirinto de ruas mal iluminadas e escuros becos, cada passo intensificando a urgência que pulsava dentro de Maria. A cidade na noite era um desejo insaciável de vida e sombra.
Os sons de risadas e música ao longe contrastavam com o aperto no peito dela. O que eles enfrentariam? Ali, André apontou para um pequeno galpão, escondido em meio a uma fileira de prédios antigos. É aqui que o informante costuma se encontrar. Mas vocês devem estar prontos para o que pode acontecer. Maria trocou um olhar com Fábio, que assentiu. A intenção em seu olhar era clara. Eles não podiam recuar agora. A esperança de encontrar João era mais forte do que qualquer medo que tentasse se instalar. Graças à iluminação fraca, o interior do galpão parecia ainda mais sombrio do que o exterior. O cheiro de mofo e umidade era intenso, e a luz da lâmpada pendurada balançava, lançando sombras dançantes nas paredes. André conduziu-os até o fundo, parando em frente a uma mesa de madeira arranhada. Esperem aqui, ele ordenou enquanto se afastava para falar com alguém que estava encostado em uma parede. Maria podia ouvir um murmúrio baixo, mas palavras isoladas faziam todo sentido. João. O coração de Maria acelerou. A sensação de que finalmente estava perto do que tanto buscava era quase palpável. Ela se virou para Fábio, que também parecia inquieto, o olhar fixo na entrada do galpão. E se ele não souber onde ele está? Fábio perguntou. E se isso tudo for uma armadilha? A dúvida estava em sua voz, mas seu olhar mostrava que ele ainda lutava contra isso. Seja o que for, é a única chance que temos, Maria respondeu, sua determinação crescendo. João precisa de nós. Ele sempre esteve ao nosso lado, agora é nossa vez de ser os seus. Nesse momento, André voltou, e seu rosto mostrava uma mistura de alívio e preocupação. Ele viu João, mas foi um encontro breve. Eles o levaram para um depósito nos arredores da cidade. Porém, não é apenas um lugar comum. Dizem que está cercado por segurança pesada. E você acha que conseguiremos chegar lá? O tom de Fábio era cético, mas Maria podia ver uma pequena chama de esperança se acender dentro dele. Se formos rápidos e discretos, talvez. André hesitou, seus olhos se movendo na direção de uma janela quebrada. Mas precisamos nos apressar. Eles podem estar vigiando. Maria sentiu o frio da realidade tocar seu corpo. O momento que tanto esperou, a chance de encontrar João, estava ao seu alcance, mas a situação era mais arriscada do que imaginava. E se tudo acabasse em um desastre? Vão comigo e nada de hesitação, André disse, firmando a voz, como se sentisse a tensão que pairava no ar. A única forma de reverter essa situação é agindo enquanto temos certeza de que ainda há uma chance. Os olhos dela se encontraram com os de Fábio mais uma vez. A decisão estava feita. Juntos, eles seguiram André para fora do galpão e viraram a esquina, a escuridão da noite engolindo os pontos enquanto cruzavam a cidade. Um pensamento martelava na cabeça de Maria. E se tudo isso for uma armadilha? E se, quando chegarmos lá, não houver nada além dessa esperança desesperada? O peso da incerteza era grande, mas João precisava dela. Ela não poderia parar agora. A adrenalina disparava, e o desejo de encontrar e proteger João se tornava um mantra. O destino os aguardava. O que encontrariam nesse depósito? Revelações que poderiam mudar tudo estavam à espreita, enquanto cada passo se aproximava do desconhecido. E a pergunta que Maria não conseguia afastar da mente ecoava: o que realmente estava em jogo, e quem poderiam realmente confiar? O dia amanheceu ensolarado, mas Maria sentia o peso da noite anterior ainda pairar sobre seus ombros. O depósito tinha sido tudo o que ela mais temia e ao mesmo tempo tudo o que almejava. Depois de uma rápida discussão com Fábio e André, fizeram um plano. Mas a linha entre coragem e imprudência era tênue. Chegaram à entrada do depósito. Era uma construção velha, com janelas barricadas e uma porta maciça que parecia ter sido feita para resistir a invasões. O coração de Maria batia forte. Seria ali que os segredos de João estavam escondidos, onde talvez o último ato da vida dele ainda sobrevivesse. Mas também poderia ser o lugar onde tudo acabaria. Vamos nos aproximar por trás, sussurrou André, observando os arredores. Assim teremos uma vantagem. Maria respirou fundo, conseguindo sentir o aroma de metal no ar, um presságio do que os aguardava. O trio se movia com cuidado, passando por sombras e áreas de pouca luz, seguindo o silêncio do ambiente. Quando chegaram a uma janela, André indicou que deveriam parar. Escutem, ele disse em voz baixa. Tem alguém lá dentro. O coração dela disparou. Ouviu murmurinhos, mas não conseguia discernir palavras. Fábio pressionou a testa contra a superfície da janela. Vamos, precisamos saber quem está lá dentro. Foi nessa hora que Maria sentiu que o mundo estava girando. Se fosse apenas ela, talvez hesitasse. Mas sua determinação em proteger seus filhos e seu amor por João não permitiu que a dúvida dominasse. André girou a maçaneta e a porta rangeu, como se estivesse reclamando da intrusão.
A escuridão se ergueu em torno deles, e a sala estava desarrumada, cheirando a mofo e tristeza. Eles avançaram em direção ao som, seus passos cuidadosos e silenciosos. Quando se aproximaram, conseguiram distinguir vozes. Precisamos tirar aquele documento o quanto antes. Não podemos deixar que ele use isso a nosso favor, disse uma voz grave. Se conseguirmos. Maria apertou a mão de Fábio, mas ao mesmo tempo, essa declaração se transformou em um grito silencioso de esperança. Seria possível que João tivesse deixado algo vital? Algo que poderia mudar o jogo para ele e para eles? É aqui que João esteve, disse André, já examinando um canto da sala. Eu vou checar do outro lado. Cuidado. Maria alertou em um sussurro, mas André já estava se movendo pela sala de maneira furtiva. Foi então que um elevador barulhento ecoou. Os olhos de Maria se arregalaram. Eles estão indo embora. Vamos. Precisamos nos mover agora. Fábio falou puxando-a em direção à porta. Mas antes que conseguissem se mover mais, uma outra porta se abriu e a figura de um homem robusto surgiu, seu olhar feroz iluminando o ambiente. O que vocês fazem aqui? Gritou ferozmente. A adrenalina percorreu as veias de Maria como um choque. O momento açoitava seu espírito. Sem pensar, ela gritou. João, você está aqui? Os olhares se encontraram, a tensão no ar era palpável. Sem hesitar, ela avançou. João, precisamos de você. O homem a encarou, seu olhar em conflito. João não está aqui. Ele se foi, e agora vocês também devem. Fábio segurou o braço dela, mas antes que pudesse agir, Maria se lançou em direção ao homem. Não, ele está vivo. As mensagens. Ele está aqui neste momento. Você sabe onde ele está. Uma onda de emoções a tomou. Era uma mistura de medo, desespero e a esperança que se agarrava com todas as forças. O homem hesitou. As palavras de Maria ecoaram na cabeça dele, e em um flash, ela viu uma fraqueza em seu olhar. Nós sabemos que ele está em perigo, e temos que encontrá-lo. Ele deixou uma pista. Nesse instante a comunicação tornou-se um jogo de tensão, mas o homem se desarmou. Eu não posso, mas existe alguém que pode. Se você conhece os nomes, pode existir uma chance. O coração de Maria disparou novamente. Eles tinham que se arriscar. Era um jogo mais complexo, um passo em um labirinto onde conhecer as regras poderia ser a chave da liberdade. Sem responder, ela sentiu a determinação crescer. Vamos, Fábio. Temos que agir agora. Ao saírem, finalmente do depósito, percebeu que a luz do dia estava nascendo com uma nova esperança. João vai voltar. Ela murmurou a si mesma, cada passo dado a uma confirmação da verdade que lutariam por ele. E quando a luz finalmente iluminou a cidade, Maria e Fábio tomaram um novo caminho, prontos para enfrentar qualquer ameaças e buscar aquele homem que transcendeu tudo seu amor. Poderia haver dor e dificuldades pela frente, mas aquela era a jornada que decidirá enfrentar. Era seu momento de lutar. Não deixe essa luta para depois. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você quer mais. Comente suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu até aqui. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão que está se desenrolando. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.